O que fazer quando sentir uma energia pesada? E quais os caminhos para se entrar em contato com entidades positivas? De que forma os trabalhos espirituais influenciam nas experiências fora do corpo? Estas e outras perguntas são respondidas por Márcio Arada aqui na TV Consciência Próxima. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próspera, essa edição gravada que nós estamos aqui disponibilizando para você. Não vamos ter interatividade aqui ao vivo, mas vamos ter aqui a possibilidade de vocês deixar aqui nos comentários, falar, volta convidado, fala mais sobre isso, conta mais sobre essas experiências. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é espiritualidade, entidades e energias com Márcio Arada. Finalmente ele aceitou vir aqui à TV Consciência Próspera. Bem-vindo, Márcio. Obrigadão. Obrigadão, Samuel. Esse daqui está mais requisitado, dos mais requisitados, dos mais requisitados. Vou abrir aqui o jogo com vocês. Márcio Arada e Diego Roque são dois que levou tempos e tempos para entrar e dar uma entrevista aqui no Consciência Próspera. Aí depois que eles foram nos podcasts, assim, aí começou a ir em todos. Agora que é arrogante. Ficou assim. Ficou assim, arrogante, ficou daquele jeito. Assim. O meu dentista falou assim, né? Que às vezes, né, o ego cresce tanto que não é não é uma cama de solteiro, nem uma beliche, é triliche, né? O ego fica lá no alto. Vem das assim, estrelas. Né? Muito. Lá no topo, né? Então, como a gente tem esse tempo, né, essa possibilidade de fazer esse programa gravado, espero que vocês estejam gostando também desse formato, né, do formato gravado, que de quinta-feira a gente faz ao vivo, e esse é o formato gravado. Eu gosto também de fazer as mesmas perguntas, ou perguntas semelhantes ao que a gente faz no programa ao vivo, também nesse gravado. E uma delas é o que é corriqueira, que é a jornada. E para você, Márcio, como é que iniciou, né, seus estudos e sua prática nesse caminho espiritual, na prática do caminho da espiritualidade em si? Como é que foi essa sua sintonia nessa encadenação? Então, desde cedo eu tenho muito discernimento nas coisas. Primeiro, eu iniciei mais ou menos na igreja evangélica, né? Quando era criança, né? Aquelas igreja dominical que servia lanche, né? Criança que só pensava em comer, né? Queria comer, ia para dominical para lanchar. Tinha comida, né? Lá, né? Até que comecei a ficar na adolescência e começou a vir o discernimento, que começaram a falar mal de religião, de crenças. Eu falei, não é meu caminho, né? Aí eu fui para Seishonoye, gostei da Seishonoye, só que o problema é falta de complemento, falta de alguma coisa que fechasse o que eu queria saber, que eu queria aprender. Uhum. E aí passei pela igreja católica e também teve um problema, porque na primeira missa o padre falando de pecado, que tinha que confessar. Eu falei, não é desse jeito, não é desse jeito. E aí foi nessas viagens meio esporádicas que qualquer a jornada do espiritualista. Até que o meu início mesmo para abrir a consciência foi numa brincadeira de copo. Brincadeira de copo. Que aí eu tinha medo e aí uma amiga minha estava doente, não tinha o que fazer, né? Mando de adolescente sem fazer nada em casa, vai fazer besteira, né? E aí como ela chegou e falou, vamos fazer a brincadeira do copo. Para todo mundo com medo. E de repente ela veio e perguntou para mim, vamos fazer a brincadeira do copo? E de repente dei essa resposta. Tudo bem, mas com seriedade. Do nada, joguei essa. Eu falei isso? Peraí, eu falei isso? Mentalmente, eu falei, caramba. E eu envergonhado, né? E eu com medo e envergonhado. Falei, vamos. Aí começou com uma brincadeira mesmo. Aí o pai dela tava no quarto, dormindo. De repente, do nada, entre aspas, ele acordou porque ele era médium de Umbanda e veio lá interferir. E acordou e olhou os que a gente viu o pai acordar, pegamos os copos, recolhemos e sobrou um papelzinho na mesa, que era a letra J, né? Aí ele chegou, J, Júlio, aí a turma, finge que tava brincando aquele de stop, né? Jair, aí falou, José, né? Não lembra José? Aí a filha, José lembra quê? Zé, foi o Zé Pilintra que veio me avisar aqui, né? Que vocês estão fazendo tudo errado. Vamos fazer agora com seriedade. E aí começou a minha jornada.
Ele me chamou para ser Cambone na Umbanda. E eu Olha, que beleza. Você tinha quantos anos quando você foi Cambone? tive uns 20, acho que 20 anos. 20 anos, ó, que coisa, hein? Então a gente já descobriu aqui, já nessa primeira resposta, do porquê que ele ainda não veio aqui no estúdio, né? Não falamos que tinha pão de queijo, que tinha água de coco, porque se tivesse, né, ele já tinha ido na igreja para comer, fazer essas coisas, né? Taurino, né? E a prática espiritual dele tem que começar com alguma coisa de comer ou beber, né? Copo. Tinha um copo, então tinha um copo ali. Senão não tem graça. Mas isso é uma coisa interessante, né? A importância com que as confraternizações ou a alimentação envolve também a comunidade, né? Também. É algo que você vê as festas de Umbanda, as festas de confraternizações espiritualistas, comida. Sim, confraternização, é a união de pessoas por um bem comum. Né? Uhum. E aí você entrou na Umbanda, então, e já da brincadeira do copo foi para Umbanda. Aí começou a trabalhar lá no espaço como Cambone. Aí foi como Cambone, aí a pessoa não ia para o terreiro, ela fazia as giras na casa dele. E aí eu começou a me ajudar a desenvolver também. Aí as entidades começaram a encostar e começaram a se manifestar. Olha que legal. Já começou a desenvolver por ali. E o que é hoje espiritualidade para você? Pegando essa reflexão, vamos dizer assim, um tanto quanto desafiador ali, inicial de entrar numa prática do copo, na leitura do Ouija ou algo assim, para hoje, depois de todo esse percurso, que a gente vai chegar lá nos outros pontos que tem ali, mas hoje, para você, o que é espiritualidade? Para mim, espiritualidade é tudo, né? É desde viver a parte profana e sagrada em comunhão, em harmonia, né? Porque sem um lado e sem o outro, não se completam. E fica uma coisa meio capenga, meio sem nenhuma base. Porque você tem que aprender a levar a espiritualidade tanto no seu dia a dia, como no seu lado espiritual, no lado religioso também. Para você harmonizar e se sentir bem com essa jornada, né? Não ser uma coisa forçada. E levar com alegria, né? Com verdade. Você, nessa época, quando era Cambone e começou a parte do desenvolvimento, já fazia algum tipo de estudo ligado a práticas terapêuticas ou as práticas terapêuticas, as terapias em si, elas vieram posterior a esses, vamos dizer, fenômenos ou a prática espiritual dentro da Umbanda? Veio posterior, mas somado junto, porque quando começou o trabalho, um preto velho que veio e que falou, só não é mão de cura. E eu falei, mas cura como? Eu não sirvo para ser médico ou enfermeiro, e se não bate... Aí o preto velho, você não está entendendo o seu processo. A mão de cura, você não precisa ser médico, ser enfermeiro. Pensa nisso. E aí comecei a pensar, minha mãe ia em cartomante, né? Aí minha mãe falou, vai lá na minha cartomante e vê o que é isso que falou, só para confirmar. E ela chegou, a cartomante foi lá. Aí falou, falaram que eu tenho um processo de cura nas mãos. Abriu as cartas, de repente ela tinha um papelzinho de terapia de massagem, assim, voluntário era uma escola de massagem que fazia atendimento ao público. Vai lá buscar, vê se não é isso. E foi essa escola mesmo que eu peguei, que eu acabei me formando em massagem. Olha, uma terapia. Então você vê, assim, na sua opinião, assim, as terapias até sendo um caminho para a expressão da espiritualidade? Sim, também. Foi um caminho. Porque através da terapia eu comecei a aprender a sentir o outro. Porque através da terapia, na hora do toque, eu sentia onde eu toco, onde eu não toco, qual a energia que eu sinto na pessoa. Interiormente é assim que eu faço. Sempre foi na parte terapêutica. Legal. Nessa sua prática de toque, de conexão, esse estudo da massagem, já entrava lá também os estudos das bioenergias, os chakras? O que você pode falar sobre essas... Bioenergia e chakra, não. Eu não sabia. Até que aprendi mesmo com o Wagner Borges, né? Essa parte mesmo foi com ele mesmo. Porque, para mim, é só sensação dos pontos, onde eu tinha que relaxar, onde que tinha que trabalhar mais ou menos, mas eu não sabia o que eram chakras, onde eram localizados. Era mais os shiatos, então. Era mais os shiatos. Então eu vinha mais, era bem intuitivo mesmo. Entre aspas, intuitivo, né? E como é que você foi conhecer o Wagner? Bom, foi quando ele ia no programa Dimensões. Rosana Bene. Rosana Bene.
E aí eu comecei a Teve aqui mês retrasado. Aí eu olhava assim e falei, esse cara é legal, esse cara é bom. Só que eu ficava só no dimensões, falava, porque todo dia eu ligava no canal e falava, esse cara tá passando informações boas, estou aprendendo. Aí de repente eu falava, meu espaço é no Ipiranga. Eu falei, opa, Ipiranga é perto de casa. Eu falei, por que não? E aí comecei a ir nas palestras de grátis. E aí nas palestras ele já começava a brincar comigo, me sacanear. E aí o pessoal chegava, né? Primeiro a Tânia chegou e falou para mim, ó, ele brinca muito com você, né? Tânia, que Tânia? A Tânia Bailado. Ah, numerologia. Ela falou, ele brinca muito com você, né? Eu falei, é. Aí de repente ela falou, presta atenção. Presta atenção. Aí eu falei, opa, vamos lá, né? Veio um sinal. E aí depois eu cheguei numa das palestras, eu ficava na dúvida se eu fazia o curso ou não, se eu entrava. Aí cheguei e falei, me dá uma prova, me manda uma prova, porque eu não vou ficar aleatório entrar num lugar que não é legal, né? Aí nesse dia, na palestra, aí eu vi uma borboleta entrando no salão, aí todo mundo olhando a borboleta, de repente ela pousa na minha cabeça. Eu senti, porque sabe quando você sente aí no negócio? E todo mundo olhando para minha cabeça. Aí eu falei, esse é o sinal. Então eu tenho que firmar aqui no IPPB. E aí fiquei. Que legal. E qual é o simbolismo da borboleta, você analisando assim, essa perspectiva de ter essa resposta, esse sinal? A transformação, né? Uma transformação do jeito que eu vivia era aleatório, a espiritualidade. Eu não tinha a firmeza de carregar a espiritualidade com compromisso, né? Uhum. Eu sabia que era importante, mas eu não tinha que eu tinha que aprender, entrar por curso, estudar. E o primeiro que você fez foi projeção ou bioenergia? Foi bioenergia. Porque era 2 fases, era mais fácil, né? Falei, vou fazer bioenergia. Se eu gostar, eu faço projeção. E aí ficou, né? E agora, na sua prática atual, qual a importância da ativação dos chakras? Vendo você como alguém trazendo uma parte terapêutica também em relação às pessoas, mas também qual a importância da ativação dos chakras no seu cotidiano, no seu dia a dia, e para quem está nos assistindo também, que pode ser que queira saber também essa sua opinião de anos de prática. A expansão energética que isso lhe traz. É engraçado que antes eu não sabia a importância de trabalhar as energias no cotidiano. Para mim, achava que você fazer as coisas aleatório, tudo bem, é normal. Mas quando comecei a trabalhar os chakras, eu percebi a expansão de cada lado, que começou a abrir algumas coisas que eu achei que eu não tinha coragem de fazer. Isso mesmo que eu estou fazendo hoje. Eu achei que não tinha condições. É claro, com a ajuda de amigos, tudo, que me cutucaram. E tem uma torcida enorme aqui no estúdio, né? Eu vi que você veio com a galera aqui no estúdio, isso ajuda também, né? Claro. Eles são a minha base, praticamente, né? Nessa parte. Entendeu? E você acha que, para mim, é tudo essa base que eu tenho. Legal. E de que forma que nós podemos sentir as energias? Pode ser que a pessoa está começando e vendo esse vídeo, mas meio que leigo em relação aos assuntos. De que forma ela pode começar a sentir as energias? Porque lá no seu curso você citou, né, que era mais uma parte de toque, era mais os shiatsu, aí tem todos os pontos para fazer a acupressura, essas coisas todas. E para quem começa a entender um pouco que tem essa outra dimensão, chamar assim, essa outra perspectiva, que é a energética, como é que ela pode começar a sentir as energias? Não questionar demais. Às vezes você questiona muita coisa que está lá no que você está sentindo. E você fica no será. Sim, tem que ter o discernimento, mas não ao ponto de bloquear em certas atitudes. Porque a gente se questiona muito, às vezes a coisa está acontecendo do seu lado, você sente energia e fala, não, isso não é. Isso é da minha cabeça, isso é da minha coincidência. E não é assim. Às vezes, se você sentisse mais com o coração, não com a razão... Uhum. Ou às vezes a pessoa está naquele momento que você estava lá também de querer um sinal. Aí você teve que esperar a borboleta nessa cabeça. Tem alguma coisa na sua cabeça, é uma borboleta. Exatamente. Às vezes tem isso também, né? Agora, pegando um outro ponto ligado a quem trabalha com terapias, porque às vezes terapias tem muitas pessoas que reclamam sobre ser médium esponjas ou captador de energia dos outros e ficar pesado. Que dicas que você daria
energéticas para pessoas que lidam com outras pessoas, em formato de atendimento, em formato de consulta, essas questões ligadas a isso? Fazer o que ama, porque esse é o principal. Fazer por obrigação não dá, não rola, porque você só fica o tempo todo reclamando. Por quê, por quê, por quê? Se você se ama, você entrega, você se entrega, você não fica reclamando. Alimentação, você não pode deixar de se alimentar bem. E assim, alimentar bem, o que eu digo é conforme o biotipo da pessoa, o que ela sente bem comer, não assim o que os outros impõem a comida. Se ela sente bem comer de um jeito, que seja esse jeito e que ela se sinta bem. E entrar sempre quando for atender as pessoas, entrar feliz. Porque você chega, você fala, putz, que saco, eu tenho que atender hoje. Putz, isso aí você não está fazendo com amor, você não está fazendo porque gosta. Você está fazendo para ganhar o seu dinheirinho. E não é. Dinheiro é bom, mas o mais importante é o amor e a vontade de querer ajudar o outro. Isso que é o mais importante. Quando você começou os atendimentos, você sentia isso? Ou você começou a sentir esses sentimentos, essas percepções de felicidade, de amor posterior? E você já fazia aquele... Porque eu acho que você comentou comigo que você fazia um trabalho num hospital psiquiátrico, né? Sim, faço, sou voluntário. Engraçado, eu acho que por ser uma missão, eu encaro isso, por ser uma missão, eu sempre entrei com isso de vontade de ajudar e de amar o que eu faço. Nunca me questionei se eu estava no caminho certo. Então eu não senti, até que eu estranhava que as pessoas reclamavam isso. Eu estou saindo, estou passando mal, eu atendo, não me sinto bem, eu atendo, puxo demais. Então, porque para mim nunca senti, quer dizer, eu não conseguia sentir isso. Porque eu entrava com tanta alegria para fazer que para mim eu saía bem. Você sabe que a pergunta anterior foi exatamente para isso, né? Para essas pessoas que tinham exatamente esses sintomas, né? De conexão. Então, e assim, quando eu vejo que tem lugares que você atende o público, com tipo voluntariado, que você tem que atender várias pessoas de uma vez. Então, o que eu fazia? Porque às vezes tem pessoas que não têm ainda esse objetivo de cuidar do outro, tá lá no empolgação. E aí começa a conversar na hora de atender, começa a prosear, e isso atrapalha, porque você não sente o outro. Então, o que eu fazia? Eu mergulhava no meu mundinho, fechava o olho, sentia o paciente, mentalizava um círculo de proteção, eu e o paciente, e deixava os outros de lado. Não ficava julgando também os outros, porque não adianta eu ficar julgando, perdendo tempo, e eu não vou focar no paciente. Então, como é que era essa prática do círculo de proteção, para eles já saberem como é que eles isso aí, podem para fazer? mim, é muito estranho, porque eu não é intuitivo, eu me sentia só, eu fechava o olho e deixava acontecer as coisas. Então, quer dizer, as coisas aconteciam no meu entorno sem eu fazer a prática, né? É uma coisa que é estranha falar assim, me fechava e fazia o atendimento. Não, porque eu fechava o olho e mergulhava na pessoa. E aí, fazia o atendimento. E o que eles achavam de você ficar todo feliz e eles ficavam para casa carregado, cansado, precisando de um banho, Eles precisando de falavam para mim, eu renovar? não te entendo. Eu falei, eu não te entendo. Eu falei, como é que você sente bem e a gente sempre vem carregado? Eu falei, eu não sei também te explicar assim, porque eu não posso falar o seu processo e o meu processo, porque o processo é de cada um. O processo é de cada um, não adianta eu ficar avaliando os outros. Tem alguma prática ou um ponto técnico do shiatsu, agora do shiatsu, hein? Do shiatsu, que ele tem especificamente uma propriedade de focar no desenvolvimento das percepções extrasensoriais ou capacidades, vamos dizer, mais intuitivas? Tem pontos ou sequências de pontos que ajude ou influenciem nesse quesito? No shiatsu? Nesses pontos, eu nunca ouvi falar. Porque o meu sempre foi uma mescla do shiatsu que eu uso intuitivamente. Então, quando eu sinto que a pessoa precisa disso, tem os processos que me veio com o tempo. Tipo, a insuflação, que é o sopro. Então, quando o paciente... Xamânico, aí, né?
quando o paciente eu vejo que é da área, eu uso essas práticas, porque eu sei que a pessoa sente a vontade desse desenvolvimento espiritual. No físico tem que ser só a pressão. Uhum. Então, eu sinto que a pessoa precisa. Aí quando a pessoa fala que tem um pouquinho de sensibilidade, aí já uso mais prática. Quando eu vejo que é físico, eu já uso só o shiatsu mesmo. Mas no fundo, eu sempre uso um pouquinho energético também, né? Não tem jeito. E você chama entidades também no momento da sessão, ou já que é o tema, né, nós temos também espiritual de entidades e energias, como é que é? Então, eu já teve experiências que eu estava no atendimento. Tem um caso que eu vou contar. Eu estava fazendo atendimento de shiatsu, e a mãe de uma menina fazia massagem comigo. Ela falou, eu vou mandar minha filha aqui, mas não liga muito não, porque a minha filha é médium e ela vê muita coisa, tá? E eu nunca tinha feito massagem numa pessoa médium. Sempre era voluntariado, ou a pessoa era mais no lado físico. Aí eu falei, tá bom, pode falar pra ver, que eu faço sem problema. Aí eu comecei a fazer a massagem, né? Fiz a sessão inteira, fiz o trabalho energético, como eu sempre faço. Aí parou aí a massagem e a menina ficou olhando pra minha cara. Eu ficava olhando pro lado, olhava para um lado, olhava pro outro. Falei, você tá bem? Ela falou, tô. Aí eu falei, você tá bem mesmo? Ela, acho que eu. E ficava olhando pro. Tô. Eu falei, putz, acho que fiz besteira, né? Eu acho que a menina saiu insatisfeita. Fiz a pior massagem do mundo e a menina tá me elogiando. Aí eu falei de novo, tem certeza? Falou, tenho, tô bem. Obrigado. E ela saiu meio assim, sabe quando a pessoa sai meio perdida? Aí eu falei, vou conversar com a mãe dela, né? Porque vai que aconteceu alguma coisa e eu tô aí me ferrei, né? Aí fui fazer a massagem na mãe dela, falou, e aí? Sua filha ficou estranha quando atendi. Falou, tudo bem? Ela falou, não, pra ela foi maravilhoso. É que quando você tava atendendo, ela ficou se questionando se eu tava sozinho, se você tava sozinho mesmo. Porque na hora do atendimento, ela viu um de um lado, um do outro no pé, e os três atendendo de uma vez. Ela falou, ele começou com um, agora tem 3 pessoas me atendendo. Então ela tinha visto a minha ajuda espiritual. Aí depois foi só confirmação. Olha. Mediunidade, você entrou de Cambono e depois foi fazer mediunidade. Quais são os sintomas mais comuns da mediunidade? E se você passou por eles ou você sentiu, percebeu dentro do grupo de práticas mediúnicas lá? Não, eu não senti tanto. Porque o meu lado sempre foi, entre aspas, intuitivo. As sensações que muitos médiums têm, eu não tive. Então, eu não. O meu modo de acoplar foi assim: o desenvolvimento. Claro que você sente o soltar do duplo, que você sente meio fora de si, meio que a cabeça meio fora da descoincidência, isso você sente. E algumas coisas que eu comecei a falar que não eram minhas, que eu comecei a perceber que não eram minhas, por causa das ideias que vinham, não batia com as ideias que eu estava estudando. Sim. Entendeu? E aí comecei a ver que não era eu, tinha alguma outra influência que agia sobre mim. Se você fosse um morador japonês de Minas e gostasse de contar causos, que causos você poderia contar para a gente dessas experiências nas giras, nos trabalhos de Umbanda em si, que acho que são verdadeiros ensinamentos em forma de experiências? Bom, eu mesmo tive uma, então eu posso falar isso. Foi quando eu comecei a atender mesmo o público, que aí distribuíam senhas na casa, e aí eu vi uma menina entrando no terreiro. E eu mentalmente eu já estava acoplado com a entidade, com o meu Exu, com o Exu que trabalha comigo. E eu olhei assim a menina, e aí fiquei, não gostei não gostei dela, né? Sabe quando alguma coisa que fala, o santo não bate? Mentalmente. Aí o meu Exu, eu só vi aquela conversa mental. Fala, cala sua boca, você não sabe de nada. Eu falei, mas eu não sei, não tá batendo. Falei, cala a sua boca, você não sabe de nada. E eu assim, né, eu olhava a menina, eu não sei, alguma coisa. E ela era por senha que atendia. Eu falei, você vai ver, cala sua boca.
Aí, de repente, vai chamando a senha, e a senha que bate comigo é da menina que justamente eu estava naquela antipatia. E aí, quando ela começou a falar comigo, com a entidade, aí descobri que talvez o meu lado machão na hora, que às vezes não batia energia, porque ela chegou e falou: eu sou uma garota de programa. Eu tô aqui porque eu não sei o que eu faço. Se eu continuo fazendo programa, ou eu paro de fazer. Mas eu ganho muito dinheiro, que eu sustento minha família inteira com esse dinheiro. E eu não posso deixar, porque agora o pessoal está acostumado. E o que eu faço? Aí a entidade, não há paciência, falou: olha, o seu trabalho não está sendo legal, porque você tem uma filha para cuidar. Então você tem que pensar nisso aí também agora. E a sua energia não está ficando legal por causa disso. Então você tem que ver, você mesmo que você tem que fazer o seu caminho. Você tem que ver o que é melhor para você daqui para frente e esquecer o passado. E aí começou a dar uma lição de moral que eu comecei a baixar a cabeça de vergonha por dentro. Eu escutando o Exu falando, e eu falando, aí falei, você tem certeza mesmo, você tinha toda a razão. Cala a boca que você não sabe nada. Hoje nós tivemos aqui uma gravação, né, de um outro programa, e você falou de Exu, e eu lembrei também dessa outra entidade, que é o Zé Pilintra. Uhum. Quem é Zé Pilintra? E se você também já teve, nessas suas experiências na gira, um trabalho com o Zé Pilintra. E uma das coisas que se confunde bastante com o Zé Pilintra, ou traz uma noção associada, que Zé Pilintra como sendo um Exu, ou Zé Pilintra como sendo uma entidade, e como é que ela se apresenta? Eu trabalho com o Zé Pilintra também. Então, Zé Pilintra, ele é um coringa na espiritualidade. Ele vem como preto velho, ele vem como Exu, vem como a linha dos baianos, a linha dos malandros. Ele já desceu no Catimbó, na mesa de Jurema. Então, o Zé Pilintra, na Umbanda, muitos chamam ele de padrinho. Por quê? Pela sabedoria que ele carrega. Ele tem uma sabedoria que você fica assim, bobo, de boca aberta. E tem muitos casos de Zé Pilintra que ele ajuda as pessoas. Os casos de Zé Pilintra ajudando pessoas, nas minhas experiências, são muitos. Porque teve uma senhora que passou comigo, quando eu comecei a desenvolver, e ela tinha muito problema obsessivo. E ela ia no kardecismo, e no kardecismo você não pode acender vela, todas essas coisas, né, de alguns centros de kardecismo. E ela sempre vinha me pedir orientação, porque ela vivia o tempo obsediada e não tinha como fazer. E ela ia emagrecendo, ficando palito. Ela começou a emagrecer, e ela falou, eu não estou conseguindo me livrar disso. Por que você me sugere? Eu falei, começa acendendo vela. Ela falou, mas no meu centro eu não posso. Eu falei, você vai ter que escutar a sua intuição. Se está acontecendo, você tem que ir algum processo que você tem. Presta atenção nos seus sonhos, presta atenção. Isso nem fazia parte do Wagner, né? Presta atenção nos seus sonhos. Presta atenção na atitude e no entorno que acontece com você. Alguma coisa vai dar um sinal para você. Aí depois ela veio um dia e falou, eu sonhei que eu fui para a Bahia e um cara de chapéu branco, gravatinha vermelha, me ajudava. Eu não sei quem que é. Falei, é Zé Pilintra. Pede para ele vai começar a ajudar você. Aí de repente deu um tempo, ela sumiu, desapareceu, né? Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Aí eu tô dentro do mercado, num Carrefour lá perto de casa, de repente vejo ela, e ela gorda, saudável, feliz. Márcio, eu tinha que falar com você. E eu não reconheci ela, né? Falei, quem que é você? Você não lembra? Você me deu conselho do Zé Pilintra, não sei o que lá. Na hora que você falou do Zé Pilintra, eu fui buscar qual que era o meu sonho. E minha intuição falava, vai para Bahia, vai para Bahia, vai para Salvador, vai para Salvador. Eu fui. E o primeiro terreiro que me atendeu, o Zé Pilintra foi lá e fez o trabalho e eu agora estou bem. Olha aí que legal a história. Gente, o tratamento do Márcio não é para engordar, não. É só coincidência. Foi coincidência. Foi a saúde dela que voltou. Vai que eu tô falando, tem shiatsu, tem aqui, ela estava palito, daqui a pouco começou a ficar mais saudável, né? E aí você sabe que isso também tem a ver com estereotipo, né? Os gordinhos, ou quem são mais finos, sempre vou falar que são grandes doadores de ectoplasma para quem faz processos energéticos, né? Tanque de ectoplasma, né? Tanque de ectoplasma, né? Você sabe que para as etnias das planícies,
o estereotipo das mulheres mais bonitas são as mais cheinhas. E também Sim, para as, super falado. no Oriente também, alguns contatos também são as mais valiosas, parecem mais camelos no Egito, nessa conexão. Sim. Mas no caso dela, a gente foi uma brincadeira à parte, a saúde em relação ao propósito, sintonia da vida de verdade de viver, né? E o que são esses tanques de ectoplasma de verdade, falando energeticamente? É uma propensão natural? É desenvolvida? Geralmente tem pessoas que já nascem, já tem propensão, que são geralmente doadores médios de cura. Essas pessoas têm um pouquinho mais de potencial para curar, para troca de energia, né? Para doação de energia de cura. Você falou que o Zé Pilintra, ele é um coringa, falou que ele é um padrinho na Umbanda, falou que ele, nossa, ele interage e com, pode vir e se manifestar como preto velho, como baiano, um monte você citou aqui. Qual a função de um baiano, então? Ou qual a função de um preto velho? E que ensinamentos um baiano pode trazer? E que ensinamentos um preto velho pode trazer sem... não está aqui o livro do Wagner para a gente citar também, mas o que pode ser compartilhado? O Né, preto disso? velho é muita sabedoria, né? Porque ele já traz nesse arcabouço, nesse arquétipo, um senhor, uma pessoa com muita vida, muita bagagem, e muita informação, muito ensinamento mesmo. O baiano, se você for ver uma gira de baiano, ele traz a alegria de viver a vida. Sem ficar se preocupando muito, sem o estresse, falando, relaxa, vai tudo bem, tá tudo acontecendo, relaxa, tá tudo bem. Os malandros, que geralmente serve para mim também, é o jogo de cintura para as coisas que chegam até você, para você não levar as coisas muito a sério. A gente estava conversando, né, inclusive elogiando aqui a plateia que está se formando aqui no estúdio, sobre essa importante atuação energética ou psicossocial que influencia a gente positivamente. Qual a influência também quando não estamos num círculo de amigos, entre aspas, não tão positivo assim? E como que ele pode influenciar também nos trabalhos espirituais, né? É o comparativo entre um círculo de amigos que tem vibrações positivas e um círculo de amigos que tem energias ou pensamentos, conexões não tão positivas assim. Se a pessoa é sensível, é complicado, porque ela pega sempre a energia do entorno. E geralmente, vou pôr um exemplo, não vou falar. Geralmente, pessoas que costumam beber, geralmente a energia da bebida, ela fica impregnada no local. E um médium, quando pega essa energia, ele pode sentir as mesmas sensações, fica assim, que uma pessoa que bebe, né? Ou seja, sem lucidez no trabalho, perde ela essa lucidez. E às vezes é inconsciente, porque ela não pensa, ela não sabe que é do entorno que está acontecendo. Às vezes até ela intuitivamente sabe, mas ela não sabe como lidar, entendeu? E aí nessa hora a pessoa tem que saber o momento certo das suas as vantagens e desvantagens de estar ao lado das pessoas e ver o que é melhor para ela, o desenvolvimento dela. Você, na sua caminhada, precisou trocar de amizades por ter mudado, por exemplo? Agora você estava andando com a turminha da Umbanda, agora você estava andando com a turma de projeção, de bioenergia. Aconteceu de ter essa mudança de círculo de amizades por conta do foco de direcionamento da vida? O meu lado, como eu sou muito intuitivo e com muito discernimento, na hora que eu via que alguma coisa não batia com a minha energia, eu já desvinculava na hora. Eu não conseguia ficar. Eu não consigo me sentir enturmado num lugar que eu não me sinta bem. Eu me sentia meio incomodado, eu já pulava fora. Porque eu tive a minha adolescência também com amigos que gostavam de beber. E eu nunca gostei de beber. E aí ficava aquelas coisas, você não gosta de beber, então você não faz parte da minha turminha, não sei o que lá, e ficava com essas brincadeiras. Eu já falava assim, eu era curto e grosso, não faço parte da sua turma, então tá bom, não saio com você. Eu fico na minha, e aí depois as pessoas vinham falar que é brincadeira. Eu falei, não, você já fez a sua escolha, e eu fiz a minha, eu não quero beber. Então, cada um pro seu lado.
Você é Nisei, é isso? Sou Sansei. Sansei. Qual a diferença do Nisei para o Sansei mesmo? O Nisei é filho de japonês, Sansei é neto. Sansei é neto. Sabe que a gente entrevistou aqui algumas pessoas e estavam indicando uma casa no Japão, porque a Umbanda estava crescendo. Bom, faz quantos anos? Foi antes da pandemia, 2019. 2019 estava explodindo de médios e de terreiros de Umbanda no Japão, e recomendou essa pessoa. Quando eu voltar a fazer as entrevistas online, eu vou ver se eu encontro essas dirigentes lá, na comunidade de brasileiros, e os japoneses amando a Umbanda. Sim, lá no Japão. Tem muito caso. A Umbanda lá começou a crescer agora, está crescendo demais. Porque, eu assim, falar assim, eu não sei por quê, mas é só um exemplo, né? Mas assim, é estranho, é estranho mesmo, porque o japonês ele é mais assim, ele não tem essa... é muito sistemático, e a Umbanda ela quebra muito esse sistemático. Mas isso para mim é legal você ver, que está quebrando umas coisas que para mim achei que ia ser difícil, né? E você foi lá para o Japão, não? Já foi. E teve trabalhos espirituais lá, ou você foi mais para trabalho mesmo? Rolou algumas coisas, né? Mas assim, tipo, eu procurei trabalho, nunca aconteceu. Porque lá é engraçado. Você que tem sensibilidade, você pelo canto de olho você vê as coisas acontecendo. Quando você olha assim, vai focar o olho, não tem nada. E lá acontecia direto comigo. Eu estava na fábrica trabalhando, aí vinha um montão de gente, e de repente eu virava, não tinha ninguém. E eu sabia dessas coisas que acontecia, né? Falei, é normal. Mas teve coisa de pessoas se ferirem mesmo, aparecer arranhada, quer dizer, porque a energia é muito densa, de muito apego lá. E eu não vou generalizar, mas a maioria dos casos, tanto é que eles se apegam muito com o material, lá do material do Japão. Por mais que tenha essa base espiritual no Japão, o budismo, ela fica tipo uma proforma. Ela não é uma coisa profunda. Parece que é uma coisa para turista ver, não é uma coisa que eles utilizam. Acho que eles ficaram tanto tempo brigando por causa da pobreza que, por causa de algumas coisas gerou, que eles ficaram muito apegados à matéria. E eu não vou generalizar, tem pessoas boas, mas a maioria é. E é muita cobrança também, é muita coisa assim que você tem que fazer certo, tem que fazer. E isso acaba... É possível uma pessoa desenvolver-se mediunicamente e realizar um bom trabalho sem necessariamente fazer parte de um terreiro? Acho que sim. Mas eu recomendo o início, até a base do terreiro. Porque a pessoa tem que ter uma base de estudos. Um médium sem estudo não dá para viver. Ele fica, geralmente, eu conheço na minha família médium inconsciente que fala, eu não preciso de estudar. E precisa estudar sim. As entidades são seus amigos de trabalho. Você estudando, você é um livro de informações para os seus amparadores. Você não estudando, você se torna meio que um vazio. Ele fala, eu poderia usar isso, mas o que é o que eu vou usar? O médium que não tem estudo, como é que eu vou usar a base dele se eu não consigo tirar informação e ir além do que pode ser? Muito bem. Tomando aqui minha água de coco. Com o Márcio, porque sabe, né? Taurino, ele não está tomando porque ele está concentrado aqui em responder a gente. Logo e a gente tomo. Esqueceu o pão de queijo lá porque estava quente. Depois eu como, não tem problema. Muito bom. Mas a gente não pode esquecer também das amparadoras, das mulheres também. Porque as pessoas só falam amparador. E existem entidades femininas que fazem um trabalho fantástico também. Tem as pombagiras, tem as pretas velhas, que muitas vezes são deixadas de lado. Tem as caboclas, Jurema, Jussara. Tem a linha de Ogum, dos guerreiros, que é o Ogum Yara, que são a base de várias guerreiras, como Joana Dark e outras linhas de linhagem. O feminino tem que colocar também, ser lembrado também. Isso que eu... E o que tem feito, ou o que gerou, né? O que possibilitou cada vez mais esse feminino? Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver a parte da história, se você voltar a 20 mil anos antes da era atual,
as conexões, as primeiras experiências transcendentes, as primeiras expressões de contato com o sagrado eram femininas. E estou falando arqueologicamente, Sim. isso de registros arqueológicos, Sim, com de deuses, de certeza. mulheres e tudo mais. O que é que tem, o que motivou o aniquilamento, será que era isso? Ou um apagamento dessa percepção do feminino como sendo importante para a vida, notadamente no caminho espiritual, porque hoje a gente vê muito mais lideranças do gênero masculino do que feminino, Sim, e muito mais isso. buscadores. Você está coordenando lá no PPB, né? Também, né? Esse resgate precisa, porque senão a espiritualidade fica manca. É tão bonito você ver a união. Se bem que esse assunto, você sabe com quem você pode falar melhor, né? Semana que vem ela vai estar aqui. É a Valéria Bressan, é isso? Isso mesmo. É isso que está falando? A isso Valéria mesmo. Bressan, semana que vem vai estar Ela aqui. pode aprofundar mais esse Pronto, lado aí. pronto. Aí vamos falar sobre isso. Então, aí vai aprofundar sobre essa questão do feminino, sagrado e Sim, espiritualidade. porque o problema começa a surgir com o paternalismo demais, que o pai. Mas isso mesmo, como eu falei, a Valéria pode falar um pouquinho melhor disso. Maravilha. Deixar essa... Por falar em pai, como é que foi a aceitação de pai, de mãe da família quando você deixou de ir na igreja, deixou de ir no catolicismo, deixou de ir na Sextenoye para ir para a Umbanda? Minha mãe ficou com o cabelo arrepiado, né? No começo, né? Minha mãe... Mas como minha mãe sempre abraçou a gente de compreensão, quando começamos, e ela viu que o meu irmão também começou a desenvolver na mesma época, e começou ele, por ser médium inconsciente, os problemas eram mais com ele do que comigo, ela teve que aprender. E ela aprendendo, aí ela começou a interagir com a gente. Meu pai era mais materialista, né? Meu pai no Japão mesmo teve um caso lá que eu dou risada até hoje, né? Que eu tava tomando banho, isso eu contei com o pai, mas eu vou contar de novo com você. Tava tomando banho, aí eu já tinha muita sensibilidade, aí eu senti a presença de 3 espíritos no apartamento. Aí, de repente, fiquei questionando, falei, será coisa da minha cabeça? Será que é eu? Falei, bom, eu tô sentindo que eles são amigos, que eles são bons. Então tá tudo bem. Fiquei nisso, guardei comigo, falei, tá bom. E aí, nessa época, meu pai e meu irmão estavam lá comigo no Japão. Aí eu saí do banho, naturalmente cheguei pro meu pai e falei, aqui no apartamento tem 3 espíritos, eles são amigáveis. Meu pai, para de zombar, você tá zoando com a minha cara. Você tá tirando uma com a nossa cara, imagina espírito. E ele começou, esse espírito, Aí na pia da cozinha tinha uma vazia, uma tampa, assim, eles estavam meio afastados da pia. Ele, Aí, de repente, a vasilha foi e caiu. Eu falei, tá vendo? É um sinal. Eles só me confirmaram. Isso é coincidência da sua cabeça, isso é coisa das... Você não tá... Isso aí você tá zoando, não sei o que. Aí eu falei, quer saber? Se tiver mesmo, a tampa vai cair. Aí depois de um segundo, a tampa caiu. Aí meu pai olhou com uma cara para mim, ficou olhando e falou, vamos parar dessa brincadeira, que você que já tá passando do limite já. E aí ele começou a ficar com um na mão, né? Deve ter sido uma experiência interessantíssima. Até para mim foi. Porque eu falei, depois dessa parte que eu comecei a falar, realmente eles têm. Então aí. Bacana. Hoje, o que você desenvolve, né? Você desenvolve atendimentos? Como é que é o seu trabalho hoje? Então, eu trabalho com shiatsu e eu tô com um projeto interno ainda, mas ainda eu tô montando, que é trabalhar a energia de terapeuta, para o terapeuta aprender a trabalhar a energia dele. Porque geralmente os terapeutas se formam sem esse trabalho energético. Então, por isso que eles pegam muita carga, por não saber trabalhar energia. Então, estou pensando, ainda estou querendo montar, ainda estou com essa pulguinha com esse projeto. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo, com certeza. Muito bom. Tipo, para cuidados, né? Cuidados... Sim, e às vezes o terapeuta não sabe lidar com o outro, né? Assim, energeticamente. Ele sabe o físico, tratar do físico, mas e a energia dele? Ele vai sempre tomar porrada por causa disso? Não é legal. Tá cuidando do outro e sai formado sem saber que isso também é importante para ele, fazer o trabalho dele.
Você ainda mantém várias atuações como voluntários atualmente, ou você Sim. direcionou outros pontos? Sim, eu ainda estou como voluntário no Instituto de Psiquiatria. Aí todas as terças eu vou lá de manhã, faço meu atendimento, cuido dos pacientes lá com carinho. Porque esse é o trabalho que eu adoro fazer. Isso aí. E para quem quer receber atendimentos com o Márcio Arada, como é que faz? Tem o meu WhatsApp, que é o 11 99 119 8804. E aí, se quiser colocar aí embaixo. O Mihael, tá vendo ali, o Mihael. Olha lá, esse Cambone aí é... Esse Cambone é bom, bom? É bom. Esse Cambone aí... Por que esse Cambone não senta aqui para dar entrevista? Quer ver, né? Você sabe que toda vez ele quer tirar foto, quer falar no microfone, é brincadeira, né? Ao contrário de alguns convidados que a gente chama e fica recusando. Tá vendo? Tá vendo? Ele devia ter se recusado, né? Não quero falar, não, né? Assim... Brincadeiras à parte, brincadeiras. Um dos termos que a gente colocou aqui é entidades, né? A gente colocou espiritualidade, entidades Sim. e energia como tema aqui de hoje. E uma das perguntas também muito frequentes é entidades. Como é que podemos entrar em contato com entidades positivas? Porque parece que com entidades ou com espíritos negativos ou com energias negativas é muito fácil. Mas e positivo? Como é que a gente entra? É por sintonia. A sintonia é mais importante. Você está num trabalho bom, focado em boas coisas. E o que acontece? Um dos problemas nossos é endeusar demais os amparadores e endemoniar mais os obsessores. E eles não são isso. Os amparadores e os mentores, eles são amigos espirituais, nada mais que isso. E eles estão aí para te ajudar. Claro, eles têm o seu valor, porque eles ganharam um pouquinho dessa bagagem para poder estar trabalhando. E os obsessores nem sempre são os demônios que a gente aparenta. Os obsessores muitas vezes são reações de coisas que fizemos e que atraímos eles em uma época de nossa vida. Então, em vez de ficar tendo raiva dele, o que a gente pode fazer é pensar que o meu caso eu fiz para poder ter essa harmonia com os obsessores. Toda vez eu ia para dormir, eu falava assim: eu perdoo as suas atitudes e peço perdão pelas atitudes que eu fiz no passado. De hoje em diante, eu quero harmonizar com vocês, eu quero ajuda, e quero ajudar vocês também de alguma forma. O que a gente pode fazer para harmonizar essa energia? E eu sempre questionava antes de dormir. Eu conversava com eles também, porque eu não queria brigar com eles. Eu nunca quis brigar, nunca quis enfrentar eles. Para mim, eu considero eles como meu irmão de caminhada, que no momento eles estão fora da trajetória, fora do processo. E que com o tempo eles vão encontrar o caminho, quem sabe amanhã eles que vão me ajudar em algum processo. Por que não? Já que você tocou nesse assunto, né, de um pouco antes de dormir ou na hora de deitar, essa questão do perdão, levar os pensamentos e focar nessa possibilidade de abrir ou harmonizar essas questões emocionais, esses laços das relações, de que forma o trabalho ou os trabalhos espirituais eles influenciam na lucidez e na rememoração das experiências fora do corpo? Muito. Eles deixam mais consciente das coisas, né? Eles deixam mais lúcido das coisas, porque o contato com os amigos espirituais, eles equilibram essa energia de um jeito que, no processo de equilíbrio mesmo, né? Porque esse contato espiritual é o contato com a sua própria essência. Né? Você não está fora. E isso que é legal. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o processo espiritual é religioso ou é dogmático. Não, é o dia a dia. Na hora que você cumprimenta seus amigos, seu vizinho, é quando você trata seu animal de estimação, a sua família. E isso, você estando bem com essas pessoas, você está bem com o universo, o cosmos te responde da melhor forma. Egrégora. Aquela borboleta, ela deu um sinal que você estava entrando numa egrégora. E o que é uma egrégora?
Eu não sei se estava dando sinal que... Talvez sim, eu acho que sim. É complicado eu falar isso, né? Porque... Mas assim, a egrégora é a união de pessoas com o mesmo objetivo. Se for nesse intuito, sim, porque me trouxe o entendimento que eu estava no lugar certo. Então sim, estava assim. Estava assim. Hoje, como é que anda as suas percepções e lembranças também dessas experiências fora do corpo, de viagem astral e de... Engraçado, eu não tenho muita lembrança. Eu carrego as emoções. Eu sinto que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei descrever o que é. Aí vem as informações intuitivamente com texto, com mensagens, que aí eu pego uma palavra-chave, escrevo, e aí vem o texto inteiro. Então, e às vezes tem coisas que são minhas, com certeza, não posso tirar o meu lado, mas tem coisas que eu nem imaginava que ia vir nessa que ia escrever. Então, eu penso assim, quando eu volto para o projeto, aconteceu alguma coisa, mas não sei o que é. E aí eu componho uma palavra e já vem um texto. E você publica os textos? Coloco no meu Instagram. Instagram. Põe o Instagram, então, do Mascarada, que tem os textos, aí você publica por lá, Sim. pelo Instagram. Porque eu não posso ficar guardando para mim, eu tenho que jogar para frente, né? Uhum. O Wagner uma vez falou isso para mim. Falou, se é seu ou se é de espírito, não importa. Tá fazendo bem? Joga. Compartilhe. E ele ainda continua te sacaneando? É o que mais faz, então não tem como. O Wagner tem que ter uma paciência. Eu aprendi a trabalhar paciência com ele. Brincadeira à parte, mas... As brincadeiras me ajudaram muito, quebrar muitas coisas em mim. Então, muito tranquilo. bom, muito bom. Essa é uma das coisas importantes também no caminho espiritual, né? Que é um caminho espiritual que não é um caminho dogmático, sisudo, né? Nessa perspectiva universalista. É a melhor forma de você encontrar o caminho. Porque quando fica uma coisa muito sisudo, você não consegue absorver muita coisa. Na alegria, você consegue pegar mais coisas. Na forma livre de ser, na forma mais amorosa de ser. Amorosa assim, né? Do jeito dele. Do jeito Wagner de ser, né? E quem passou por ele já sabe, né? Mas a gente aprende muito com ele. E isso aí... Já são quantos anos que você está? Olha, com ele, entre palestras e cursos, uns 12, 15 anos, eu acho. Com as palestras e cursos, mas acho que tem uns 15 anos. E agora ajudando ele, né? Que você também já teve no meu igual, você já foi. Tem uns 8 para 9 anos, mais ou menos. Também não tem muito trabalho. Que beleza. A gente falou da Valéria Bressanto, o dia que você esteve aqui no estúdio, ela fez um quadro bonito que está no IPPB ou está na casa do Wagner? Tá no IPPB. Ficou lá. Você acha que ele ia deixar na casa dele um quadro daquele lá bonito? Não, né? Tem que deixar para todo mundo admirar, né? Muito bom. Quantos quadros não deve ter aqui no IPPB? Tem bastante, né? Vixe, lá tem vários. Das pessoas que passaram por lá, tem muito quadro. Tem um quadro que eu nem sei o autor, tá mais tempo lá, que faz parte do IPPB. Do IPPB, né? dessas conexões todas. Muito bom. Hoje, o que você, além desse projeto de você sentir, de querer trazer para os terapeutas esse autocuidado energético ao lidar com outras pessoas, o que você pode também trazer relacionado com estudos? O que você indicaria de livros, por exemplo, ou de cursos relacionados que podem ser uma ferramenta plus que ajudaria as pessoas que estão fazendo trabalho terapêutico, vamos dizer, mais físico, mas que possa abrir a cabeça para algo mais energético? Para quem está começando, indica o Reiki. O Reiki é um bom processo para o início, porque se a pessoa não entende nada, e também fazer os cursos também de bioenergia, aurichakra, para entender esse lado da parte energética. Mas o Reiki também já é um processo para quem está começando, porque é aprender a lidar com o outro, né? Com o próximo. E até mesmo, tem pessoas que sentem vontade sente a mão queimando, o calor da mão, então já sabe que tem algum processo diferente no toque dele. Ou então, a pessoa escutar, nossa, mas o seu toque é legal.
seu toque, você toca em mim e eu me sinto bem. Prestar atenção nesses insights que aparecem, porque é o início pro processo do trabalho de cura, né? Sim. Você falou sobre a temperatura das mãos, e a gente já teve muitos cuidados, também muitas práticas de bioenergia, né? E quando a pessoa sente uma energia fria, o que pode significar quando é uma energia fria? Tem várias, essa aí é meio difícil, porque é de pessoa para pessoa, né? Porque se ela se sente bem no frio, pode ser também contato com seres que não são daqui, né? Os extraterrestres, que eles deixam muito a extremidade fria, mas também tem que ver o processo da pessoa, entendeu? Não dá para você chegar e falar é isso ou é aquilo. Já que a gente falou sobre essa energia em si, qual é a importância, não, qual é o fundamento energético do losango? Você tocou nesse assunto e eu vou ter que falar, né? Não tem como ficar escondido. O losango é a união de energias. O que está no alto, o que está embaixo, faz parte de um milagre de uma só coisa. Enquanto que a estrela de 6 pontas é o equilíbrio, o losango é a união, porque ele não tem um limite, ele é uma peça só. O triângulo em cima e triângulo embaixo. Então ele significa a união que está no céu como que está na terra. Um trabalho de harmonia. E quais seriam os efeitos de uma visualização, por exemplo, de um losango? Você se sentir unido com tudo. O que fala no yoga é um samadhi. Você se sente preenchido por uma energia que é do céu e da terra. Você sente um só. Isso. Quando você estava no Japão, você sentia uma falta de entrar em contato com a natureza ou só aqui em São Paulo, quando você está nos apartamentos da vida? A natureza é tudo, é absoluto. Não tem como você... Eu sempre dou um jeito, pelo menos depois da pandemia eu parei um pouco, mas eu sempre fazia de tudo para estar um pouquinho com a natureza. Porque ela te recarrega, ela te dá uma luz de energia que praticamente você fechando dentro da sua casa, você não consegue ter esse apoio energético. No Japão eu sempre dava um jeito, eu sempre fui meio rueiro, eu sempre aprendi a me virar, pegava a bicicleta, aí falava, aqui tem um mercado, aqui tem coisa, e pegava a bicicleta e sumia. E aí ia para o lugar que tinha natureza, eu sempre fui meio aventureiro, né? Então, para mim, eu sempre gostava, eu guardava os lugares e eu ia, me perdia, depois voltava. Legal essa perspectiva de movimento. Lá também, facilidades de andar de bicicleta lá também é outra em comparação com o Brasil. Aqui você tem que ter mais pernas com os burros, né? Sim, mas até eu me virava. Uma vez eu fui para Itacaré mesmo, lá para Bahia, aí de repente falei, vou sair do hotel, vou andar por ali. Peguei, fui, conheci a cidade inteira, e a cidade também é pequena, né? Não tem nem como você falar que... Mas eu sim, tenho que sempre estar andando, conhecer o local. Eu chego nos lugares, eu já vou embrenhando o que tem aqui, o que tem ali. Eu estava até comentando aqui com o Mihael em relação ao meu aparelho de som, que eu curto muito e tem um som, uma qualidade muito boa, né? E nas minhas práticas espirituais, todo dia tem música aqui nesse espaço. E para você, qual é a importância da música nos atendimentos? E qual a importância da música nas práticas espirituais? E qual a importância da música na sua vida? Bom, nos atendimentos, ele ajuda a harmonizar o atendimento. Ele ajuda a você trazer mais... abaixar a bola do paciente e ele se entregar. Porque ele corta aquele som externo e acaba entrando no clima. No trabalho de meditação, para mim, ele me coloca num estado que fora de mim, mas que me equilibra. Isso, e consigo entrar na sintonia por causa disso. E a música, para mim, sempre adorei música, né? Tanto é que eu tenho um acervo de música que o Wagner ia falando e É mesmo? eu tenho, porque ele vai falando, eu vou pesquisando, eu sou meio rato, eu gosto de pesquisar e eu vou atrás, né? Tem preferência de algum músico ou grupo, tipo o Wagner, que é o Yes?
John, Eu comecei o progressivo, eu comecei mais a escutar com o Wagner com também. Ele, né? Eu, na época, gostava mais de MPB. Eu adorava MPB. E agora a MPB ficou um pouquinho fora, rock nacional, eu escutava bastante. E agora comecei a ver, aí começou a aparecer as New Age que ele mostra. Vocês viajam. Nossa, né? Muita coisa, né, amor? É. Muito conteúdo mesmo Muito nessa conteúdo. perspectiva. Na MPB, o que você curtia? Da época tinha Oswaldo Montenegro, tinha Tom Jobim eu não curtia muito, porque era mais bossa. Mas tinha Djavan, tem Milton Nascimento, 14 Bis. Eu gostava bastante desse estilo de música. MPB mesmo, né? Raiz. Legal, Brasil. O que você sente hoje, tendo encarnado no Brasil, com toda essa possibilidade de tanto acesso à informação, a conteúdo, a diversidade de pensamentos? É uma riqueza. Isso, para mim, é uma riqueza. Você conseguir juntar tudo, aprender de tudo e sem impor nada, né? Porque quando você não impõe nada, você cresce junto com tudo isso, né? É claro que tem pessoas que ficam radicalizando. Radicalizando, você não cresce. Você deixa de ver muita coisa que você poderia estar vivendo, né? E essa somatória de MPB, de cultura japonesa, indiana, tudo numa pessoa só, negra, povos nativos originários também, você juntar tudo essas culturas, nossa, é uma riqueza fantástica. Tá feliz com a sua vida? Tô. Preciso, claro que a gente sempre quer alguma coisa a mais. Eu tô satisfeito com tudo. Não. A gente sempre quer um pouquinho de coisas a mais. Mas na medida tá boa. Não tem que reclamar. Muito bom. E para finalizar aqui nossa entrevista, que era o mais curtinha, nesse formato gravado, espero que vocês estejam gostando, pedir para o nosso convidado aqui, Márcio Arada, deixar mais uma vez contato, deixa com o Instagram dele e tem até o WhatsApp, porque se você estiver em São Paulo, o atendimento é na Vila Mariana, é isso? No Ipiranga. No Ipiranga. O atendimento é no Ipiranga, nesse contato que está aparecendo aí na tela. Tem também um Instagram. Pedir para agradecer ao Márcio, que finalmente esteve aqui na TV Consciência, a próxima dar uma entrevista. Me cutucando, né? Bom. E pedir para você deixar, então, uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Bom, queria dizer para o pessoal, para viver a vida, aproveitar o máximo que puder aproveitar. Seja na vida profana, seja na parte espiritual, aproveitar cada segundo. Porque de tudo você pode tirar a espiritualidade. A espiritualidade, ela não é de fora, é sua. Ela está com você. Então aproveita cada coisa que você sentir vontade de fazer e faça com alegria e com amor. Isso aí é o que eu falo para vocês.